Quando o barão viu as marcas no pulso da prisioneira, soube que estava diante da maior injustiça da campanha farrapa. A noite era fria e tensa naquele acampamento farrapo, onde o vento gelado do pampa parecia carregar os medos de todos. O fogo da fogueira mal aquecia e as sombras dançavam nos rostos cansados dos homens em guerra. No centro, o barão Caetano Lobo, um homem de presença forte e um olhar que parecia carregar o peso do mundo, conduzia um interrogatório. Sua voz grave preenchia o ar, mas seus olhos, esses, guardavam uma tristeza antiga. À sua frente, Lígia Dornelles, uma prenda de 22 anos, antes conhecida por sua beleza, agora estava marcada pelo cansaço e pela aflição. Seu vestido simples estava amassado, e o cabelo escuro caía solto, emaranhado. Acusada de ter ajudado os imperiais, ela sentia os olhares duros sobre si, cada um como uma pontada. A desconfiança em homens fardados era um muro alto dentro dela, construído pela dor e pela traição. Lígia acreditava que, para esses homens, ela não passava de um peão no tabuleiro de suas ambições. Pressionada, esgotada, sem mais forças para se defender com palavras, Lígia fez algo que silenciou a todos. Com um gesto que era tanto desespero quanto desafio, ela ergueu o pulso. As marcas roxas e inchadas, claras como a luz do dia, contavam uma história de dor e violência. Eram os sinais brutais de tortura, uma verdade que não podia ser negada. A visão atingiu Caetano como um raio. O mundo pareceu parar por um segundo. Naquele pulso machucado, ele viu não apenas a injustiça contra Lígia, mas a imagem de sua própria irmã, perdida em um cativeiro anos antes. A culpa, um velho fantasma, agarrou seu peito de novo, apertando sem piedade. Ele sabia, com uma certeza amarga, que estava diante de uma injustiça brutal, daquelas que mancham a alma de um homem honrado. Caetano era o barão honrado, e sua palavra valia mais que ouro. A integridade o impulsionava, mas o medo de se envolver, de repetir o erro que tinha custado a vida de sua irmã, travava seu coração. Era um conflito doloroso, uma luta silenciosa dentro dele. Ele não podia deixar aquilo passar, não podia fechar os olhos, ignorando os protestos e os murmúrios de alguns de seus homens, que viam em Lígia apenas uma traidora. Caetano tomou uma decisão firme. "Levem-na para a charqueada do Arroio Seco", ordenou, sua voz carregada de autoridade, mas também de uma emoção contida. "Ela ficará sob minha guarda." Não era por amor que ele agia, nem por um sentimento que pudesse nascer ali, naquele instante de dor. Era por um senso visceral de honra e justiça, algo que o barão Caetano Lobo jamais poderia abandonar. Lígia, mesmo exausta, sentiu o peso daquele olhar sobre si. Não era um olhar de piedade, mas de uma determinação que a intrigava e a assustava ao mesmo tempo. Ela iria para a charqueada, um novo cativeiro, ou talvez um refúgio que ainda não conseguia enxergar. A decisão do barão virou assunto entre os farrapos. Os homens, acostumados à rigidez da guerra, não entendiam por que o barão Caetano Lobo abrigaria uma mulher acusada de colaborar com os imperiais. Murmúrios corriam pelos acampamentos, questionando a sabedoria daquele ato. Entre eles, o capitão Jairo Veloso, um homem de sorriso fácil que não alcançava os olhos, observava Lígia com uma curiosidade que a fazia tremer. Era um olhar que parecia pesar, cheio de um interesse que não era bom. Jairo se aproximou de Caetano com passos lentos, a voz baixa, quase mel, mas Lígia sentiu que escondia farpas. "Barão", começou Jairo, com um tom de falsa preocupação. "É sensato trazer essa prenda para a charqueada? Pode ser uma espiã, uma serpente entre nós." Caetano apenas o olhou, a expressão séria, sem revelar o que pensava. Sua palavra era lei e sua decisão inquestionável. Lígia sentiu um pingo de alívio por aquela proteção,
mas a desconfiança que Jairo inspirava era como um frio na espinha. A viagem até a charqueada do Arroio Seco foi longa e silenciosa para Lígia. Cada passo do cavalo a levava para um lugar desconhecido, mas onde, ela sabia, a desconfiança continuaria a ser sua sombra. Quando chegaram, a charqueada se mostrou grande, imponente, com cheiro de gado e de fumaça, de trabalho pesado e de vida. Mas para Lígia era um lugar onde os muros pareciam se fechar. Um novo cativeiro, talvez menos doloroso, mas ainda um cativeiro. Ou, quem sabe, um refúgio. O tempo diria. Seu primeiro encontro com Caetano na charqueada foi tenso. Ele a chamou para uma sala simples, com uma mesa rústica ao centro. Lígia sentiu um arrepio. O barão vai me usar como todos os outros, pensou ela, para mostrar poder, para calar a boca de quem não pode se defender. A voz dela, apesar do cansaço, tinha um fio de aço. O que quer de mim, barão? Mais uma história para seus homens? Mais uma alma para esmagar? Caetano a olhou com uma intensidade que a fez prender a respiração. Aquele olhar parecia ver além de suas defesas. Quero a verdade, prenda. Ele respondeu, a voz grave, sem levantar o tom. E sua cooperação? Eu a tirei de lá por uma razão, não para ser usada, mas para que a justiça seja feita. Mas para isso, preciso que fale. Enquanto a olhava, a imagem da irmã, tão viva e depois tão ausente, cortou o peito de Caetano. Aquela dor, um nó na garganta, era a mesma que sentia quando via o pulso marcado de Lígia. Não posso falhar de novo, pensou ele, prometendo a si mesmo e a ela, com a voz firme, que a protegeria. Não por um sentimento que ainda não ousava nomear, mas por um dever que carregava mais pesado que qualquer arma. Era uma proteção nascida da honra, não do afeto. Mas a promessa de Caetano mal teve tempo de se assentar na alma de Lígia. Não demorou para que Jairo Veloso a encontrasse a sós, em um canto mais afastado da charqueada. Um sorriso quase gentil brincava em seus lábios, mas os olhos... Os olhos eram frios como a lâmina de um facão. Cuidado, prenda, ele disse, a voz baixa, quase um sussurro que se perdia no vento. Paredes têm ouvidos, e línguas soltas podem custar caro. Lembre-se do que aconteceu aos seus pulsos, e lembre-se que coisas piores podem acontecer. A você ou a quem você se importa, se a verdade resolver vir à tona de um jeito que não me agrada. Lígia estremeceu, sentindo o suor frio escorrer pelas costas. A ameaça, clara e cruel, pairava no ar gelado. Era um pacto silencioso de medo que Jairo tentava impor. Ela sabia que estava nas mãos de um homem perigoso, e a esperança de um refúgio na charqueada parecia, de repente, distante e incerta. Lígia se acomodou como pôde nos aposentos simples que lhe foram dados na charqueada do Arroio Seco. Era um quarto modesto, mas limpo, com uma cama de ferro e alguns móveis de madeira bruta. Longe da rudeza do acampamento, mas ainda com o cheiro forte de couro, de fumaça e de carne salgada que vinha do lado de fora, lembrando-a a todo instante onde estava. Um cativeiro, pensava ela, ainda que com paredes e teto. Os olhos curiosos dos criados e dos soldados a seguiam por onde quer que fosse. Alguns a olhavam com desconfiança, outros com uma ponta de pena. Havia até quem sentisse uma estranha compaixão pela prenda que o barão Caetano Lobo havia trazido. Mas para Lígia, cada olhar era um peso, um lembrete de sua condição. A vida na estância era dura, com a rotina marcada pela guerra, pelos cavalos, pelo gado. Tudo ali parecia feito para homens e para a luta. O barão Caetano Lobo, por sua vez, mantinha a distância. Lígia o via nos pátios dando ordens, com a mente sempre ocupada pelas demandas da guerra. Ele a observava, sim. Ela sentia o peso de seus olhos sobre ela de vez em quando, um olhar rápido, quase disfarçado. Mas nunca se aproximava, nunca uma palavra a mais. Era como se uma muralha invisível o impedisse.
A culpa da irmã perdida, o medo de se envolver de novo, como ela bem sabia, eram fantasmas poderosos. Lígia sentia que ele fugia dela, de qualquer coisa que pudesse surgir entre eles. E isso só reforçava a velha certeza dela. Homens fardados, por mais honrados que parecessem, sempre colocariam seus deveres e suas dores acima de qualquer outra coisa, acima de qualquer mulher. Lígia se sentia uma prisioneira com luxos, uma gaiola de ouro no meio do pampa. Cada soldado que passava, cada fardado que via, só aumentava sua desconfiança. Era a mesma história de sempre. Ela seria sacrificada, usada, se fosse preciso, em nome de alguma causa maior, de algum poder. Seu coração era um castelo com fossos profundos. Cética, desconfiada, Lígia estava sempre com um pé pronto para correr, para escapar, se a chance aparecesse. O capitão Jairo Veloso, no entanto, não mantinha a mesma distância. Com o pretexto de vigiar a nova chegada, ele se aproximava de Lígia com uma frequência que a deixava inquieta. Seus olhos, que pareciam rir, mas não tinham brilho, a sondavam. Com perguntas disfarçadas, ele tentava pescar informações, plantar dúvidas sobre a lealdade dela entre os outros ou mesmo armar pequenos incidentes que pudessem incriminá-la. A vida na charqueada não é fácil para uma prenda sozinha, não é? Ele murmurou um dia, perto dela, enquanto Lígia ajudava a arrumar alguns suprimentos. É bom ter cuidado, um passo em falso, e o barão pode mudar de ideia. Lígia não respondeu. Apenas sentiu um calafrio. As palavras eram mansas, mas a intenção era um punhal. Jairo sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos, e se afastou. Aquele homem era um perigo silencioso, e ela sabia que o pacto que ele havia imposto ainda estava de pé. Certa manhã, enquanto Lígia tentava organizar a lavanderia que os soldados haviam deixado em desalinho, um peão mais velho, acostumado à obediência cega, a repreendeu com aspereza. Não é assim que se faz, prenda. Aqui tem ordem. Lígia, cansada daquele tratamento e da constante sensação de ser uma intrusa, sentiu o sangue ferver. Com licença, mas sou capaz de ver o que precisa ser feito, respondeu ela, a voz firme, sem se curvar. E não preciso de lições de quem não sabe nem o que é um sabão. O peão arregalou os olhos, surpreso com a resposta atrevida da prenda. O burburinho se espalhou e a cena chegou aos ouvidos de Caetano. De longe, ele observou Lígia. Viu a faísca em seus olhos, a forma como ela se recusava a ser humilhada, a força que emanava dela mesmo em meio a tanta dor. Aquele temperamento forte que testava a paciência dos outros causou uma pontada de algo diferente no peito do barão. Não era raiva, nem incômodo. Era uma estranha admiração que começava a nascer contra sua própria vontade por aquela prenda que se recusava a ser quebrada. Era a primeira fenda na muralha de sua própria desconfiança. Lígia logo se viu envolvida nas tarefas da charqueada, não como uma hóspede, mas como alguém que precisa ocupar as mãos para não deixar a mente vagar demais. Ela ajudava na cozinha, com as panelas pesadas e o preparo da carne, e logo se mostrou ágil e inteligente, aprendendo depressa. Mas era no pequeno posto de cuidado aos feridos que sua verdadeira força aparecia. Com mãos delicadas, porém firmes, ela limpava feridas, trocava curativos e trazia um pouco de alívio aos homens que retornavam das escaramuças com os imperiais. Sua presença ali, tão serena e capaz, começava a mudar a forma como alguns a viam. Não era mais só a prenda acusada, mas uma mulher de valor que enfrentava a dor sem se quebrar. O barão Caetano Lobo, mesmo com a cabeça cheia das estratégias de guerra, não deixava de notar. Ele a observava de longe, da varanda do sobrado ou enquanto passava apressado pelo pátio. Via Lígia cuidando dos feridos com uma paciência que ele não esperava. Via sua dignidade mesmo nas tarefas mais simples, a forma como ela se recusava a se curvar, a ser diminuída. Aquela mulher que ele esperava ser frágil
Era como um junco forte na beira do rio que enverga, mas não quebra. Uma admiração estranha, quase incômoda, começou a nascer dentro dele, contra sua própria vontade, contra o muro que ele havia levantado em seu coração. Lígia, por sua vez, também observava o barão. Via-o comandar seus homens com uma voz firme, mas justa. Ele era exigente, sim, mas cuidava dos seus, dividia o que tinha, e sua dedicação à causa farrapa era palpável em cada decisão. Ele não era o monstro fardado que ela esperava, não era o homem que a usaria e descartaria. Havia algo nele, uma retidão, uma honra que a intrigava. Mas a desconfiança, aquela muralha antiga, ainda estava ali, forte, impedindo que ela se entregasse totalmente àquela nova percepção. Ela tinha medo de acreditar, medo de se permitir sentir qualquer coisa que pudesse ser arrancada dela de novo. Enquanto isso, o capitão Jairo Veloso não perdia tempo. Com um sorriso sempre presente, mas que não alcançava os olhos, ele se aproximava dos soldados e dos peões, com perguntas disfarçadas, com comentários sutis. "Essa prenda tão bonita, não acham?" Ele dizia baixinho, como quem não quer nada. "Será que é tão inocente quanto parece? Dizem que tinha uns conhecidos do lado dos imperiais." Os boatos, lançados com cuidado, começavam a se espalhar como erva daninha, minando a confiança que Lígia começava a conquistar. Ela sentia os olhares de novo, agora com uma ponta de dúvida. Um julgamento silencioso que Jairo alimentava com suas palavras venenosas. Um dia, um jovem soldado foi trazido para o posto de feridos. Sua perna estava muito machucada, e a dor o fazia gemer. Lígia, com a testa franzida de preocupação, limpava a ferida com todo o cuidado, enquanto o suor escorria pelo rosto do moço. Caetano se aproximou, sua voz grave, mas com uma doçura que Lígia não esperava. "Como está ele, prenda?" perguntou a voz baixa para não assustar o ferido. Lígia ergueu os olhos, e por um segundo seus olhares se prenderam. Os olhos de Caetano eram intensos, profundos, pareciam ver dentro dela. E ela, pela primeira vez, não sentiu medo, mas uma estranha corrente elétrica que percorreu seu corpo. "A febre está alta, barão," ela respondeu, a voz um pouco mais rouca do que o normal. "Mas a ferida parece limpa. Com os chás certos, ele vai se recuperar." Caetano assentiu, e quando Lígia se esticou para pegar um pano, suas mãos se roçaram. Foi um toque leve, rápido, quase acidental. Mas para Lígia, foi como se um raio a tivesse atingido. Um arrepio correu por sua pele e sua respiração ficou suspensa por um instante. O barão também pareceu sentir, pois seu olhar se intensificou, durando um segundo a mais do que o necessário. Havia algo ali, algo que os puxava um para o outro. Uma semente de algo mais profundo que começava a brotar, silenciosa, no meio do caos da guerra. O Pampa, testemunha de tantas batalhas, agora guardava também o início de uma conexão que nem mesmo eles ousavam nomear. A charqueada acordou com o cheiro de fumaça e o som distante de tiros. Um novo ataque dos imperiais havia sacudido a região, trazendo mais feridos e mais luto. O Pampa parecia chorar com o vento que varria os campos. Caetano Lobo, o barão, estava mais fechado que nunca. Seus olhos, antes intensos, agora carregavam uma sombra ainda mais pesada. Lígia o via recolhido, andando pelos pátios, com um rosto que não escondia a dor. Cada ferido que chegava, cada notícia de perda, parecia rasgar uma ferida antiga em seu peito. A culpa, aquela companheira amarga, voltava a apertá-lo sem trégua, lembrando-o da irmã perdida. Lígia o observava de longe, sentindo uma estranha pontada no peito. Não era pena, mas algo parecido com empatia. Ela via que o barão, por trás de toda a sua força e comando, também era um homem machucado, carregado por seus próprios fantasmas. A guerra não feria apenas os corpos, mas as almas de todos. Mas a dor de Caetano não era a única que a afligia.
Jairo Veloso, como uma sombra insistente, intensificou suas ameaças veladas. Ele a esperou em um canto da cozinha, enquanto Lígia ajudava a descascar batatas para o jantar. Seu sorriso não chegava aos olhos, e a voz era um sussurro frio, quase inaudível. A sua família. Prenda, ele disse, enquanto seus olhos fixos a faziam tremer. Eles estão em segurança? Lembre-se que um nome falado na hora errada pode trazer muitas tristezas. Os seus pulsos foram apenas um aviso. Coisas muito piores podem acontecer aos que você ama, se a senhora resolver ter uma memória muito boa. O coração de Lígia gelou. A ameaça era clara, e o medo, um bicho antigo, voltou a roer suas entranhas. Naquele momento, como um raio, a cena se repetiu em sua mente. O sorriso de Jairo, a mão dele apertando seus pulsos, não para conseguir informações sobre os farrapos, mas para forçá-la a esconder a própria sujeira dele. Lígia sabia. Sabia que Jairo Veloso era o verdadeiro traidor, o lobo em pele de cordeiro, aquele que vendia informações aos imperiais. Ela era a vítima de sua trama, a presa que ele usava para encobrir seus rastros. O nome do traidor estava gravado em sua alma, mas o medo de falar, de colocar seus entes queridos em perigo, era um nó apertado na garganta. Enquanto a charqueada se refazia do susto do ataque, Caetano Lobo, no sobrado, revia os relatórios e os mapas. Algo não batia. Jairo havia insistido que os imperiais tinham vindo por um caminho, mas os poucos sobreviventes falavam de outro. E havia também o sumiço de alguns sacos de carne salgada, importantes para os homens. Jairo tinha uma explicação para tudo, mas as palavras dele pareciam ocas, sem a firmeza da verdade. Uma desconfiança sutil, como um fio fino de teia de aranha, começou a se formar na mente de Caetano. Ele não disse nada, mas seus olhos passaram a observar Jairo com uma atenção diferente, mais afiada. Um dia, enquanto Lígia ajudava a cuidar de um peão ferido, que gemia com a perna inchada, ela se esticou para pegar uma compressa quente. Caetano se aproximou, oferecendo-se para ajudar a levantar o homem com cuidado. Quando Lígia virou, suas mãos se encontraram. Não foi um esbarrão, mas um toque que durou 1 segundo a mais. Uma faísca elétrica que correu pela pele de ambos. Os olhos de Caetano, profundos e escuros, prenderam os dela. O ar pareceu ficar mais denso, e Lígia sentiu a respiração suspensa, um calor estranho no peito. Aquele toque, tão breve e quase acidental, parecia ter aberto uma fenda no muro que ela havia construído. Uma semente, silenciosa e teimosa, começava a brotar no solo árido da guerra e da desconfiança. O Pampa, vasto e misterioso, guardava segredos nas sombras da noite. Caetano Lobo, o barão, sentia o peso de um deles em seu coração. Uma tarde ele procurou o velho sargento Ramiro, um homem de cabelos brancos e olhos marejados de histórias que o acompanhava desde menino. Sentados num banco de madeira, perto do fogo que crepitava baixo na lareira do sobrado, Caetano abriu a alma. "Ramiro", começou o barão, a voz mais rouca que o normal. "Aprenda Lígia. Ela me lembra tanto." O sargento, acostumado às dores do barão, apenas assentiu, esperando. Caetano fez uma pausa, os olhos fixos nas chamas. "Minha irmã, Ramiro, a imagem dela, presa, machucada. Eu não pude salvá-la. O resgate deu errado e a culpa me persegue como uma sombra. Eu devia ter feito mais. Eu falhei." A voz dele era um sussurro de dor antiga. Ramiro tocou o ombro do barão. "Não foi sua culpa, menino. A guerra é cruel. Mas o medo de me apegar a Lígia, de sentir de novo e de ver a história se repetir. Não posso, Ramiro. Não posso falhar de novo. Não posso perdê-la como perdi a minha irmã." A confissão saiu dolorida, revelando o tormento que o barão carregava. O muro que ele tentava manter entre ele e a prenda. Longe dali, na cozinha, Lígia ajudava a velha cozinheira Dona Rosa a preparar o mate para os peões. Dona Rosa, uma mulher de mãos calosas e coração grande,
Percebia a tristeza nos olhos da prenda. Teus olhos têm uma melancolia, menina, disse Dona Rosa, enquanto ajeitava a chaleira no fogo. Parece que já viste mais dor do que devias. Lígia suspirou, sentindo que podia confiar naquela mulher simples. A gente aprende a desconfiar, Dona Rosa, principalmente de quem veste farda. Eles vêm, prometem, usam o que podem de nós e depois nos deixam de lado. Fomos usadas, humilhadas. Os pulsos marcados não são a pior dor, mas a lembrança de que somos vistas como moeda de troca. Isso sim marca a alma. Dona Rosa a olhou com compaixão. É triste, menina, mas nem todos são iguais. Lígia apenas balançou a cabeça, a desconfiança ainda um escudo em seu peito. Ela não mencionou Jairo, nem o nome do traidor, mas a dor de ser usada e descartada era a chave para entender por que ela não conseguia confiar. Enquanto a vida seguia na charqueada, o capitão Jairo Veloso agia nas sombras. Caetano havia percebido algumas perdas estranhas nos suprimentos, e uma emboscada menor dos imperiais havia pego um grupo de farrapos de surpresa, causando feridos. Jairo, com sua fala mansa, sempre tinha uma desculpa. Foi um erro de cálculo, barão, dizia ele com um sorriso. Talvez o peão João tenha se confundido com o trajeto dos cavalos. Mas Lígia, que estava por perto, notou algo. Dias antes, ela tinha visto Jairo dar uma ordem diferente ao peão João, um caminho que não era o habitual. E mais tarde, flagrou Jairo conversando com um dos soldados sobre a entrega de alguns sacos de munição que depois sumiram. Não era uma prova, mas a certeza de que ele era o traidor se aprofundou em seu coração. Ela sentiu um arrepio. Ele estava agindo e vidas estavam em jogo. No final da semana, Caetano reuniu seus homens. O rosto sério, a voz grave, ele não escondia a preocupação. E tivemos perdas nos últimos dias, disse ele, olhando para cada homem. Perdas de suprimentos e de homens. Não podemos nos dar ao luxo disso. Algo está errado. Há a possibilidade de um espião entre nós. Fiquem alertas, observados. Ninguém está acima de suspeita. Enquanto falava, Caetano varreu os olhos pelo grupo e, por um instante, seu olhar se deteve em Jairo. O capitão mantinha um sorriso tranquilo, a cabeça erguida. Mas o barão notou um brilho diferente em seus olhos, um nervosismo quase imperceptível. Jairo era como uma sombra disfarçada de amigo, e Caetano sentia que precisava desvendar o que se escondia por trás daquele sorriso. O Pampa, com seus mistérios, guardava as verdades mais difíceis, e o barão sabia que a caça ao traidor havia começado. A charqueada parecia sufocar Lígia. A presença constante de Jairo Veloso, com seus sorrisos falsos e ameaças sussurradas, era como uma corda apertando seu pescoço. Cada olhar dele era um lembrete do que ele era capaz, do que ele havia feito e do que faria à sua família se ela ousasse falar. O risco era iminente, ela sentia isso na pele. Não podia mais ficar ali, esperando que a teia de Jairo a envolvesse de vez. A única saída era fugir. Naquela noite, sob a luz tímida da lua, que mal furava as nuvens escuras, Lígia esperou que todos estivessem recolhidos. Com o coração batendo forte no peito, mais rápido que um cavalo em disparada, ela se esgueirou para fora de seu quarto. Cada rangido da madeira, cada sombra parecia um perigo. Ela caminhou com passos leves, tentando não fazer barulho, rumo aos portões da charqueada. O vento frio beijava seu rosto, e a liberdade parecia um sonho distante, mas possível. Mas o Pampa tinha olhos, e o barão Caetano Lobo, mesmo em meio às suas preocupações, parecia ter um sexto sentido. Quando Lígia estava quase alcançando a cerca, uma voz grave e firme, que ela conhecia tão bem, cortou o silêncio da noite. Aonde vai, prenda? Lígia parou, o corpo inteiro tremendo. Caetano estava ali, de pé nas sombras, um poncho escuro cobrindo seus ombros largos, os olhos fixos nela.
Não havia raiva em sua voz, mas uma autoridade que a fez recuar. Ele parecia ter surgido do nada, como um fantasma da noite. Ela tentou inventar uma desculpa, mas as palavras morreram em sua garganta. A verdade era grande demais para ser escondida, e o medo maior ainda. Eu precisava de ar, barão. Ela gaguejou, a voz falhando. Caetano deu um passo à frente, e a distância entre eles pareceu diminuir, tornando o ar denso. O olhar dele, intenso, penetrou em sua alma. Ar? Ou liberdade? Ele perguntou, a voz baixa, mas carregada. Lígia, por que tenta fugir? O que a apavora tanto a ponto de arriscar a vida no pampa à noite? Eu a protegi, não para vê-la escapar para o perigo. Diga-me a verdade. O que a assusta tanto? Lígia sentiu um misto de frustração e um estranho alívio. Frustração por ter sido pega, alívio por talvez poder dividir um pouco do peso que carregava. Mas o medo ainda era uma corrente. O barão tinha aquele poder sobre ela de fazê-la querer falar, de fazê-la tremer não só de medo, mas de uma sensação que ela não conseguia identificar. Dias depois, a tentativa de fuga de Lígia virou um murmúrio silencioso na charqueada. Jairo Veloso, com seu sorriso que não alcançava os olhos, fez questão de encontrá-la sozinha perto do poço, sob o sol forte do meio-dia. Ele se aproximou devagar, como um predador. Quase se foi. Ei, prenda, ele disse, a voz num sussurro que só ela pôde ouvir. Mas o barão a impediu. Que pena. Seria tão mais fácil se a senhora sumisse. Lígia sentiu o sangue gelar. O que quer de mim, Jairo? Ela perguntou, a voz baixa, mas firme. Quero que a senhora continue com a sua memória curta, prenda. Ele se inclinou mais perto e o cheiro forte de fumo e suor dele a envolveu. Lembre-se, Lígia, que este pampa é grande, mas não há esconderijo para quem tem família. Se o seu segredo vier à tona, não serei só eu a sofrer. E a sua família, ela sim, pagará o preço mais alto. Uma pena que o barão seja tão honrado. Pode acabar se metendo onde não deve. E aí, prenda, o sangue de inocentes estará em suas mãos. Lígia estremeceu. A ameaça não era mais velada. Era um punhal apontado para o coração de quem ela amava. O segredo de Jairo era uma armadilha, e ela estava presa nela. Enquanto isso, Caetano Lobo, o barão, não havia esquecido a tentativa de fuga de Lígia, nem o brilho estranho nos olhos de Jairo. Ele revia os relatórios de suprimentos de novo. Algo o incomodava. Havia uma diferença, um desvio pequeno, quase imperceptível, de carne salgada e farinha, que não batia com os registros. Ele chamou o capataz da charqueada. Onde foram parar esses sacos, Bento? Jairo me disse que foram para o posto avançado da Coxilha. Bento, um homem leal, coçou a cabeça. Com todo o respeito, barão, mas o peão que levou a carga para a Coxilha garantiu que não recebeu essa quantidade. Jairo disse que o peão devia estar confundindo. Caetano não disse nada, mas um frio na espinha o alertou. Jairo estava mentindo. Pequenas mentiras, mas que somadas formavam um rastro. O barão decidiu investigar discretamente, sem alertar o capitão. Ele precisava de mais provas. Naquela mesma noite, enquanto o resto da charqueada dormia, Jairo Veloso se esgueirava para fora em direção a um pequeno bosquezinho de eucaliptos. Lá, na escuridão, uma figura com um casaco pesado e um chapéu de abas largas o esperava. A luz da lua mal iluminava o encontro, mas para quem observasse de longe, a cena falava por si. Jairo estendeu a mão, e o homem, com sotaque de outro lugar, entregou-lhe uma sacola de moedas de ouro. Um sussurro trocado, um mapa dobrado passado de mão em mão. O homem do chapéu apontou para o mapa, indicando um ponto, e Jairo assentiu, o brilho do ouro refletindo em seus olhos vazios. Era a prova, clara como a luz do dia para o espectador, de que Jairo Veloso era o traidor,
o lobo que vendia os farrapos aos imperiais. De repente, o som de um tiro distante cortou o ar, seguido por outros, cada vez mais próximos. Gritos de homens e o tropel de cavalos se misturaram ao vento. As sentinelas da charqueada começaram a soar o alarme. Caramuros, ataque! O grito de um soldado rasgou a noite. A charqueada, que antes parecia um refúgio, agora se tornava um ponto de batalha. Fumaça subia no horizonte e o cheiro de pólvora começou a se espalhar. A guerra, aquela mesma guerra que Lígia tentara fugir, batia à porta de novo, mais perto do que nunca, ameaçando engolir a todos em seu caos. O perigo iminente era a única verdade que agora pairava no ar. O pampa parecia prender a respiração, e Lígia sentia que a cada dia que passava, o ar ficava mais pesado. O capitão Jairo Veloso, percebendo que o barão Caetano Lobo começava a farejar suas mentiras, fez sua jogada mais cruel. Uma manhã, enquanto Lígia separava ervas medicinais num canto da charqueada, uma criança, que costumava brincar por ali, se aproximou dela com os olhos arregalados. A senhora é a prenda Lígia? Perguntou o menino, a voz baixinha. Lígia assentiu, curiosa. Um homem me pediu para entregar isso. Disse que era para a senhora não esquecer do que já sabia. A criança estendeu a mão, e nela havia um pequeno pedaço de papel dobrado. Lígia pegou o bilhete, sentindo um arrepio. A letra era desconhecida, mas as palavras eram como um punhal gelado. Se a sua língua se soltar, prenda. O pampa guardará o seu silêncio e o de todos que você ama. J. Lígia sentiu o coração despencar. A ameaça não era mais um sussurro. Era uma sentença de morte clara e cruel, não só para ela, mas para a sua família. Jairo estava desesperado, e isso o tornava ainda mais perigoso. Enquanto isso, o barão Caetano Lobo sentia a alma em carne viva. A cada vez que via Lígia, cuidando dos feridos ou apenas passando pelo pátio, uma força estranha o puxava para ela. Seus olhos procuravam os dela, e a cada olhar que se cruzava, a muralha que ele havia construído em seu peito para se proteger parecia trincar. A atração era inegável, um fogo que ele tentava apagar, mas que só crescia. A culpa pela irmã perdida, o medo de amar e perder de novo, eram como ferros quentes em sua alma. Não posso, ele repetia para si mesmo, não posso me envolver. O dever, a guerra, são tudo o que tenho. Mas o coração, teimoso, já começava a ter outros planos. A guerra, no entanto, não dava trégua. Mais uma vez, homens feridos chegavam à charqueada, alguns em estado grave. Lígia, com suas mãos firmes e seu olhar carinhoso, corria de um lado para o outro, cuidando de cada um, limpando feridas, dando chás para a febre. Ela via a dor, o cansaço, a entrega daqueles homens. Não eram apenas fardados agora, mas pessoas com famílias, com sonhos, que lutavam por uma causa que, mesmo que ela não entendesse completamente, era a vida deles. Via o jovem soldado que chorava pela mãe, o velho peão que sorria mesmo com a dor, o capitão que, mesmo ferido, perguntava pelos seus homens. A visão preto e branco que Lígia tinha dos fardados começou a se encher de cores, de nuances. Nem todos eram monstros. Nem todos a usariam e a descartariam. Caetano, ela percebia, era um deles. Caetano, por sua vez, estava mais perto da verdade que nunca. Um dos peões mais velhos, que era de confiança, tinha encontrado um pequeno saco de couro escondido numa toca de tatu, longe dos olhos de todos. Dentro havia um mapa marcado com rotas de suprimentos farrapos e datas de ataques. Mas o que mais chamou a atenção do barão foi uma pequena insígnia de metal, a mesma que Jairo usava presa em seu chapéu, um presente que Caetano mesmo havia lhe dado anos atrás. A prova era irrefutável. Jairo Veloso era o traidor. O sangue gelou nas veias de Caetano, mas uma raiva fria e decidida o preencheu. Ele tinha um lobo em seu rebanho e precisava agir.
Lígia sentia-se dividida como nunca. O bilhete de Jairo, a ameaça à sua família, era um terror que a paralisava. Mas ver o barão Caetano Lobo, tão honrado, tão atormentado por sua própria dor, e ver o sacrifício daqueles farrapos, mudava tudo. Ela sentia um respeito, uma admiração, e algo mais que não ousava chamar de afeto, que a impulsionava. As vidas que Jairo estava colocando em risco, a honra que ele estava manchando, o mal que ele estava fazendo. Era pesado demais para carregar sozinha. A coragem para enfrentar a verdade, aquela que a sinopse falava, ecoava em sua alma, um grito silencioso. Ela sabia que tinha que falar. Não importava o preço. O peso daquele segredo estava se tornando insuportável. A noite foi rasgada por um estampido violento, seguido por gritos e o tropel ensurdecedor de cavalos. O Pampa, que antes dormia sob um manto de estrelas, virou um inferno em segundos. A charqueada do arroio seco, antes um refúgio de pedra e madeira, balançou sob o impacto de um ataque massivo e inesperado dos caramurus, os imperiais. Flechas incendiárias riscavam o céu escuro e o cheiro de pólvora e fumaça enchia o ar, misturando-se ao pavor. A batalha era feroz. As defesas da charqueada, testadas ao limite. O caos se instalou. Homens corriam de um lado para o outro buscando suas armas, gritando ordens. As mulheres e crianças, assustadas, se amontoavam nos cantos mais seguros. Lígia, com o coração batendo descompassado no peito, sentiu o medo gelar suas veias. Era a guerra, a mesma que ela tanto tentara fugir, batendo à porta com toda a sua fúria. Mas algo dentro dela havia mudado. Não era hora de correr. Em meio ao alvoroço, Lígia não pensou em si. Seus olhos procuraram o ponto onde os feridos começavam a se acumular. Ela não fugiu. Em vez disso, correu para ajudar, com as mãos firmes e o olhar decidido. Tornou-se uma figura de coragem, auxiliando os homens a estancar o sangue, carregando munições para as defesas. E com sua voz calma, inspirando as outras mulheres e criados a não se renderem ao pânico. Sua força, antes contida, brilhou na escuridão daquela noite. Caetano Lobo estava na linha de frente, comandando seus homens com uma bravura que Lígia nunca tinha visto de tão perto. Sua voz grave cortava o barulho da batalha, e seus olhos, antes cheios de uma dor antiga, agora ardiam com a chama da liderança. De repente, uma explosão perto de um dos portões lançou estilhaços para todos os lados. Um pedaço de madeira voou na direção de Lígia, que estava agachada ao lado de um ferido. Em um piscar de olhos, Caetano se lançou. Ele a puxou para si, protegendo-a com seu próprio corpo. Os dois caíram juntos no chão empoeirado. A proximidade repentina, forçada pelo perigo, fez o ar faltar nos pulmões de Lígia. Ela sentiu o calor do corpo dele contra o seu, o cheiro de pólvora e o suor dele envolvendo-a. Por um segundo, que pareceu uma eternidade, seus olhos se prenderam. O olhar de Caetano era intenso, carregado de uma preocupação que ia além do dever. E Lígia sentiu uma corrente elétrica, um reconhecimento mútuo que não precisava de palavras. Era uma conexão que nascia ali, no meio do fogo e da morte. Lígia, ao lado de Caetano, viu sua bravura, sua honra, não mais como um fardado genérico, mas como um homem de valor que colocava sua vida em risco pelos seus e pela causa. A muralha de desconfiança que ela havia construído em torno de seu coração começou a ruir por completo, desfeita pelo calor da batalha. Caetano, por sua vez, sentiu a força e a lealdade dela, a forma como ela se recusava a se dobrar, a fraquejar. Ele se rendeu àquela mulher, à sua coragem, à sua luz. Enquanto a batalha rugia, o capitão Jairo Veloso se movia de uma forma estranha. Em vez de se juntar ao combate mais intenso, ele foi visto dando ordens confusas aos peões, mandando-os para um lado, depois para outro, como se quisesse criar mais desordem. Em um momento crítico, quando os farrapos precisavam de mais pólvora em um dos flancos, Jairo demorou a enviar o reforço,
e alguns homens viram-no se esconder atrás de um muro, em vez de enfrentar o inimigo. Um dos sargentos, de olhos atentos, franziu a testa. Aquela covardia, ou talvez aquela estratégia estranha, levantou uma ponta de suspeita. A lealdade de Jairo, antes inquestionável, começou a ser questionada por outros farrapos que viam o caos se instalar onde ele deveria ter agido com firmeza. A charqueada resistia, mas o custo era alto. No meio do fogo cruzado, Lígia e Caetano se levantaram, seus olhares ainda presos um no outro, uma promessa silenciosa no ar. A confiança, nascida do fogo e do perigo, havia se acendido entre eles. Uma chama teimosa no coração do Pampa em guerra. A fumaça da batalha ainda pairava no ar da charqueada do arroio seco. Mas o pior havia passado. Os portões antes arrombados estavam agora remendados às pressas, e os gritos de guerra tinham dado lugar aos gemidos dos feridos e ao silêncio pesado da exaustão. Lígia, com as mãos sujas de terra e sangue, andava pelos corredores, ajudando onde podia, seu corpo moído, mas o espírito firme. O coração, ainda acelerado pelo perigo, começava a se acalmar, enquanto ela via a charqueada, embora marcada pelas feridas do ataque, resistir. Caetano Lobo, o barão, estava sentado em uma cadeira rústica em seu sobrado, o corpo pesado pelo cansaço. Tinha um corte no braço, uma ferida pequena, mas que sangrava teimosamente. Lígia se aproximou, carregando uma bacia com água morna e panos limpos. O barão, que antes era uma muralha de força, parecia agora mais humano, mais vulnerável. Seus olhos estavam fundos, o rosto coberto por uma barba rala e suja de pólvora. Nunca Lígia o tinha visto assim, tão entregue à exaustão. "Permita-me, barão", disse Lígia, a voz suave, oferecendo-se para cuidar de seu ferimento. Caetano apenas assentiu, e a quietude entre eles era tão densa quanto a fumaça lá fora. Com delicadeza, Lígia limpou o corte, sentindo a pele quente dele sob seus dedos. A proximidade era quase sufocante, e o cheiro de suor e terra que vinha dele agora não a assustava, mas a acalmava de alguma forma. Ela via a dor em seus olhos, uma dor que ia além da ferida física. Era a dor de quem tinha lutado por cada palmo daquela terra, por cada vida, e que agora carregava o peso da batalha em sua alma. Aquela ternura simples, vinda das mãos dela, parecia desarmá-lo, fazendo com que ele se permitisse ser frágil pela primeira vez em muito tempo. Enquanto ela enfaixava seu braço, Lígia, sentindo uma coragem que não sabia de onde vinha, perguntou, a voz quase um sussurro: "A sua irmã, barão?" O senhor falou dela uma vez. Caetano parou, o olhar fixo no nada, como se a pergunta a tivesse levado para um passado distante e doloroso. Um suspiro pesado escapou de seus lábios. "Ela era minha luz, Lígia", começou ele, a voz rouca, quase irreconhecível. "Capturada pelos imperiais como tantos. Eu tentei resgatá-la. Falhei. Ela não resistiu ao cativeiro. A culpa, Lígia. Ela me consome desde então. O medo de falhar de novo, de não poder proteger quem se importa. É um fardo pesado." Lígia sentiu um aperto no peito. Naquele momento, ouvindo a história dolorosa, ela percebeu que Caetano, o barão forte e honrado, também era uma vítima da guerra, carregado por seus próprios fantasmas. Ele não era apenas um fardado que a usaria. Era um homem machucado, com feridas invisíveis tão profundas quanto as dela. A muralha de desconfiança que ela havia construído em torno de todos os homens em farda começou a ruir por completo, desfeita pela sinceridade e pela dor que ele compartilhava. Ele era humano, como ela, e a guerra havia ferido os dois de maneiras diferentes, mas igualmente profundas. Caetano, por sua vez, observava Lígia enquanto ela terminava de cuidar de seu braço. A forma como ela havia se movido na batalha, sem medo, protegendo os outros, curando os feridos.
A força que ela mostrava nas tarefas mais simples, a compaixão em seus olhos. Ela era um junco forte que envergava, mas não quebrava. Não era apenas admiração o que ele sentia agora. Era algo mais profundo, mais quente, que começava a florescer em seu peito, uma semente de um sentimento que ele não ousava nomear, mas que já não conseguia negar. Lá fora, no pátio da charqueada, Jairo Veloso tentava se recompor. Com um sorriso forçado, ele se dirigia aos homens, inventando desculpas para sua conduta duvidosa durante o ataque. Os imperiais eram muitos, meus amigos. Tivemos que recuar para reorganizar, ele dizia, culpando o sargento Ramiro por não ter entendido suas ordens. Mas Caetano, do sobrado, observava Jairo com um olhar novo, mais afiado, sem o menor vestígio de confiança. Aquele sorriso falso, aquelas desculpas esfarrapadas, agora pareciam um livro aberto. A verdade de Jairo começava a ser revelada, e o barão sabia que o tempo das mentiras estava chegando ao fim. O Pampa, testemunha silenciosa, aguardava os próximos passos. O sol daquele Pampa teimava em brilhar, mas a sombra de Jairo Veloso parecia cobrir a charqueada do arroio seco. Caetano Lobo, o barão, não conseguia mais ignorar as pontas soltas, as pequenas mentiras que o capitão espalhava. Agora, com o que sentia por Lígia crescendo em seu peito e a culpa pela irmã ainda o atormentando, a busca pela verdade se tornou ainda mais urgente. Ele passava horas em seu sobrado, revendo os relatórios de suprimentos, os mapas antigos das rotas dos farrapos. Conversava com os peões mais velhos, com os soldados de confiança, com perguntas disfarçadas como quem não queria nada, mas que buscava o fio de uma teia. Cada palavra, cada gesto era analisado. A charqueada, que antes era apenas uma base de guerra, agora era um tabuleiro onde ele precisava desmascarar um traidor. Para Lígia, o peso do segredo de Jairo estava se tornando insuportável. As palavras do bilhete, a ameaça à sua família, eram como correntes invisíveis que a prendiam. Ela via Caetano, o barão, com sua honra e sua dor, e sentia a necessidade urgente de falar, de tirar aquele fardo de seu coração. Cada vez que ele passava por ela, com seu olhar sério e preocupado, Lígia sentia as palavras subindo à garganta, querendo escapar. Mas o medo... o medo era um bicho antigo, forte, que a paralisava. E se Jairo cumprisse a ameaça? E se sua família, longe dali, pagasse o preço? A verdade era um fogo que queimava dentro dela, mas o risco era grande demais. Numa tarde, depois de um dia de trabalho pesado, Caetano e Lígia se encontraram perto do açude, onde os cavalos bebiam água. O sol já estava baixando, pintando o céu de laranja e roxo. O silêncio entre eles era denso, carregado de tudo o que não era dito. Caetano, com o poncho sobre os ombros, olhou para o horizonte, depois para Lígia. "A noite está linda", ele disse, a voz baixa, quase um sussurro. Lígia apenas assentiu, sentindo o coração batendo mais forte. A proximidade dele, o cheiro de couro e campo que vinha dele, a envolviam. Caetano deu um passo em direção a ela e a distância entre seus corpos diminuiu. Os olhos dele, intensos e profundos, prenderam os dela. Lígia sentiu a respiração suspensa, o ar faltando em seus pulmões. Ele estava tão perto que ela podia sentir o calor de seu corpo. O desejo que ardia nos olhos dele e que começava a acender uma chama em seu próprio peito. Os lábios dele estavam tão próximos, quase roçando os dela. Um beijo. Um beijo que selaria tudo o que estava nascendo entre eles, no meio do caos da guerra. Mas no último instante, Caetano parou. Seu olhar desviou, e ele se afastou um pouco, um suspiro pesado escapando de seus lábios. O dever, a guerra, o medo da perda. Tudo isso era um muro alto demais para ele escalar naquele momento. A atração era palpável, mas os medos e as dores de ambos os detiveram no limite.
Jairo Veloso, sentindo o cerco se fechar, percebeu que Caetano estava farejando seus passos. Sua raiva e seu desespero o tornavam ainda mais perigoso. Ele precisava de uma jogada ousada para desviar a atenção e, se possível, eliminar o barão. Em segredo, Jairo enviou uma mensagem falsa aos imperiais, dizendo que uma grande caravana de suprimentos farrapos passaria por um desfiladeiro perigoso, desprotegida, e que Caetano estaria à frente. Era uma armadilha, uma forma de usar o inimigo para se livrar do barão e criar um caos ainda maior na campanha farrapa. Mas a teia de Jairo estava desfiando. Caetano, em uma de suas noites insones, revisando um velho livro de contabilidade da charqueada, encontrou uma anotação estranha, um pagamento alto feito em ouro, a um peão que havia sido visto conversando com um imperial na divisa das terras, meses antes. O peão havia sumido logo depois. Ao lado da anotação, uma letra pequena, quase ilegível, mas que Caetano reconheceu. Era a letra de Jairo Veloso, e mais tarde, um dos soldados de confiança de Caetano, que havia sido ferido em uma emboscada meses antes e que agora se recuperava na charqueada, chamou o barão para uma conversa. "Barão", disse o soldado com a voz fraca, mas firme. "Eu vi. Naquela noite da emboscada, Jairo estava lá. Ele nos mandou por um caminho, mas depois mudou a ordem, nos levando para o meio da escaramuça. E eu o vi, barão. Vi Jairo conversando com um homem dos imperiais antes da batalha. Não tive como falar antes. A prova era irrefutável. A verdade, aquela que Lígia carregava com tanto medo, agora se concretizava nas mãos de Caetano. Jairo Veloso, o capitão de sorriso traiçoeiro, era o lobo que vivia entre eles, vendendo os farrapos aos imperiais. A raiva gelou o sangue de Caetano, mas a certeza do que precisava ser feito o preencheu. O tempo das mentiras havia chegado ao fim. O Pampa, com seus campos vastos, parecia prender a respiração, e Lígia sentia que o ar na charqueada estava cada vez mais pesado. O bilhete anônimo de Jairo, ameaça clara à sua família, era um terror que a esmagava. O medo era um bicho antigo, forte, que a paralisava, roendo suas entranhas. Mas Lígia não era mais a mesma prenda assustada que havia chegado ali. Ela havia visto a coragem dos farrapos, a dedicação de Caetano, a luta por uma causa que agora sentia um pouco sua também. E o barão Caetano Lobo. A imagem dele, com o braço ferido, a dor nos olhos ao falar da irmã, havia quebrado o muro de desconfiança que ela tinha em seu coração. Ele não era um fardado qualquer. Era um homem de honra, atormentado por fantasmas, que buscava justiça. Lígia sabia que sua omissão, seu silêncio, estava custando vidas, estava enfraquecendo a causa daqueles homens bons. O medo de Jairo era grande, sim, mas a possibilidade de trair Caetano, de trair a justiça, era um peso ainda maior em sua alma. Ela sabia, com uma certeza fria, que tinha que falar. Certa manhã, enquanto Lígia ajudava a cuidar de um cavalo ferido no estábulo, um jovem soldado de nome Pedro, que ela havia ajudado a curar de uma febre forte, se aproximou. Seus olhos, antes tão cheios de desconfiança, agora a olhavam com respeito. "Prenda Lígia", ele disse, a voz baixa, quase um sussurro. "Eu vi o capitão Jairo. Vi ele se encontrar com um dos imperiais, lá perto da divisa, na semana passada. Achei estranho. Ele mandou a gente ficar de olho, mas eu vi com meus próprios olhos, e não foi a primeira vez." Lígia sentiu um calafrio. As palavras do jovem soldado eram as peças que faltavam para o quebra-cabeça. A confirmação de sua própria certeza a atingiu como um raio. O medo ainda estava ali, mas a certeza da traição de Jairo, agora provada por um aliado inesperado, deu a ela uma ponta de coragem. Pedro, sem saber, acabara de acender uma faísca na alma de Lígia. Enquanto isso, Caetano Lobo, no sobrado, estava sob pressão máxima. O testemunho do soldado ferido,
O livro de contabilidade com a letra de Jairo e agora novas informações de seus batedores sobre movimentos estranhos dos imperiais, tudo apontava para uma mesma e dolorosa verdade. Havia um traidor em suas fileiras. A gravidade da situação o atingiu com força. Um lobo estava no rebanho e a guerra, que já era sangrenta contra os imperiais, havia se tornado interna, mortal. Caetano sentia o peso de cada vida em suas mãos, a responsabilidade de desmascarar Jairo antes que mais homens morressem. Jairo Veloso, sentindo o cerco se fechar, percebeu que o barão estava perto demais da verdade. Seus movimentos, antes calculados, tornaram-se desesperados. Ele precisava agir, e rápido. Em segredo, Jairo orquestrou seu plano mais audacioso. Uma mensagem foi enviada aos imperiais, não apenas para um ataque, mas para um ataque massivo e coordenado à charqueada do Arroio Seco no dia seguinte. Seu objetivo era claro. No caos da batalha, ele eliminaria Caetano e Lígia e consolidaria sua traição, assumindo o controle ou fugindo com uma grande recompensa. Era o golpe final, a jogada que selaria seu destino e o de todos na charqueada. Lígia sentiu que o tempo estava se esgotando. O Pampa parecia sussurrar a urgência. O medo da ameaça de Jairo ainda era um aperto no peito, mas a imagem de Caetano, a dedicação dos farrapos, as vidas em jogo. Tudo isso a impulsionou. Ela não podia mais guardar aquele segredo. Não podia mais permitir que Jairo continuasse a trair e a matar. Era um dever, uma questão de honra. Com o coração batendo forte, mas com uma decisão que nunca antes sentira, Lígia procurou Caetano. Ela o encontrou no pátio, perto dos estábulos, com seu rosto sério, dando ordens aos homens. Ele a viu se aproximar e seus olhos se prenderam. Lígia sentiu o olhar intenso dele sobre si e a proximidade, mesmo a alguns passos, era quase elétrica. Ela parou diante dele, a respiração suspensa, o corpo tremendo, mas a voz surpreendentemente firme. "Barão!" disse ela, sua voz ecoando a coragem que havia encontrado. "Preciso falar com o senhor. É sobre Jairo. Eu sei quem é o traidor farrapo. A charqueada, que tantas vezes cheirava a fumaça de carne e pó de guerra, naquele dia exalava outro perfume. O de festa, de esperança, de um breve esquecimento das agruras do Pampa em conflito. Um fandango havia sido organizado, um raro momento de alegria em meio à guerra, para levantar o ânimo dos homens e das mulheres. Bandeirinhas coloridas enfeitavam o pátio, e o som da gaita e do violão já convidava para a dança. As prendas vestiam seus melhores vestidos e os peões, suas bombachas mais limpas, alguns com lenços coloridos no pescoço. Era uma noite para celebrar a vida, mesmo que o perigo estivesse sempre à espreita. Lígia, com um vestido simples de chita, mas que realçava sua beleza natural, sentia o coração mais leve. Ela observava o movimento, os sorrisos, as rodas de chimarrão que se formavam em volta do fogo. Caetano Lobo, o barão, estava ali, imponente em sua farda limpa, mas com um brilho diferente nos olhos, um calor que ela começava a reconhecer. Ele se aproximou dela, um sorriso discreto nos lábios, e estendeu a mão. "Prenda Lígia", disse ele, a voz grave, mas com um convite que a fez prender a respiração. "Me concede a honra desta dança?" Lígia sentiu um arrepio. A mão dele, grande e forte, a esperava. Por um segundo ela hesitou, o medo de se entregar àquele momento ainda presente. Mas o olhar de Caetano era tão sincero, tão cheio de uma promessa que ela não sabia nomear, que ela aceitou. Suas mãos se encontraram e uma corrente elétrica já conhecida percorreu seu corpo. Ele a conduziu para a roda e, sob o ritmo da gaita, eles dançaram. Seus corpos se moviam em sincronia. Os olhares se cruzavam e, por um instante, o mundo exterior, a guerra, os segredos desapareceram.
A proximidade era desconfortável e deliciosa ao mesmo tempo, uma dança de almas que começavam a se encontrar, ignorando o perigo que se escondia nas sombras. Mas a alegria era frágil, como um castelo de areia. De repente, um grito agudo cortou a música. Um estampido, depois outro. O som de cavalos se aproximando em disparada, não em ritmo de fandango, mas de batalha. Caramuros! Ataque! O grito aterrorizado de um sentinela rasgou a noite. O caos se instalou. A música parou, as pessoas gritaram, correndo em todas as direções. O fogo da celebração se misturou ao fogo da guerra. A fumaça das primeiras flechas incendiárias começou a subir no ar. E no meio da confusão, Jairo Veloso, com um sorriso cruel no rosto, avançou para Caetano, acompanhado por alguns homens de sua confiança que pareciam estar com ele. "Barão Caetano Lobo!" Jairo gritou, sua voz cheia de uma autoridade falsa, mas alta o suficiente para ser ouvida por muitos no pátio. "Em nome da causa farrapa, eu o prendo, acusado de traição, de ter passado informações aos imperiais. Tenho provas." Jairo ergueu um papel na mão, que tremia nas sombras da fumaça que já começava a invadir o pátio. As palavras dele foram como um soco no estômago de Lígia. Caetano, pego de surpresa, tentou reagir, mas os homens de Jairo o cercaram, apontando armas. A charqueada virou um campo de batalha não só contra os imperiais, que invadiam pelos portões, mas também entre os próprios farrapos, divididos pela acusação de Jairo. Lígia sentiu o sangue gelar. O terror a dominou por um instante, mas ver Caetano, seu barão, seu homem, sendo acusado e traído enquanto os imperiais invadiam, foi a gota d'água. O medo de Jairo, a ameaça à sua família, tudo isso se desfez diante daquela injustiça brutal. A coragem que ela havia encontrado em seu coração, a verdade que ela guardava, explodiu. "Não!" Lígia gritou. Sua voz, antes tão baixa, agora ecoando por todo o pátio, surpreendendo a todos no meio da confusão. "É mentira! Jairo Veloso é o traidor! Ele trabalha para os imperiais! Ele me torturou para esconder a verdade! Ele é o lobo entre nós!" As palavras dela caíram como uma bomba no meio do caos. Todos pararam, os olhos arregalados. Os gritos se silenciaram por um segundo. Jairo a olhou com ódio puro, o rosto retorcido de raiva. "Cale a boca, prenda, sua louca!" Ele rosnou, tentando calá-la, sua voz cheia de veneno. Caetano, mesmo cercado, olhou para Lígia, um brilho de compreensão em seus olhos. A verdade, aquela que ela tinha prometido contar. Jairo, percebendo que estava desmascarado, virou-se para Lígia, a mão voando para o facão que trazia na cintura. "Você não vai falar mais nada." Ele gritou, a intenção assassina em seus olhos, um perigo mortal que se aproximava dela. A charqueada estava em chamas e a vida de Lígia pendia por um fio. A charqueada estava em chamas e a vida de Lígia pendia por um fio. Jairo Veloso, com o rosto retorcido de ódio, avançou sobre ela, o facão brilhando na pouca luz que restava. O coração de Lígia deu um salto, a boca secou. Ali, no meio do fandango virado em campo de batalha, com os imperiais invadindo por todos os lados, a traição de Jairo e a acusação contra Caetano se chocavam. O barão Caetano Lobo, mesmo cercado pelos homens de Jairo que ainda o apontavam armas, viu o movimento do traidor em direção a Lígia. Naquele instante, o mundo parou. A imagem de sua irmã perdida, torturada, brilhou em sua mente, misturada ao desespero nos olhos de Lígia. A escolha, antes um tormento silencioso, se tornou clara como a luz do dia. Não havia dúvidas, não havia tempo para hesitar. Salvar a causa significava, naquele momento, salvar a verdade, e a verdade estava na voz de Lígia. Com uma força que parecia vir de todas as suas dores e de todo o seu dever, Caetano rugiu, um som que fez os homens de Jairo tremerem. "Parem!" Sua voz, grave e cheia de comando, cortou o caos.
Jairo Veloso é o traidor! Não se deixem enganar! Ele se lançou para a frente, derrubando 2 dos homens de Jairo que o seguravam. O sargento Ramiro, que estava por perto e havia testemunhado a acusação de Lígia e o comportamento estranho de Jairo, não hesitou. Pelo barão, pela honra, farrapa! Gritou Ramiro, sacando seu facão e se voltando contra os cúmplices de Jairo, que ainda apontavam armas para Caetano. Uma intensa luta irrompeu. Não era apenas contra os imperiais, mas uma batalha dentro da própria charqueada, entre farrapos leais e aqueles que, por ignorância ou covardia, ainda seguiam o traidor. Caetano, com um olhar de aço, enfrentou Jairo, que, cego de raiva e desespero, tentava alcançar Lígia. Lígia, por sua vez, não ficou parada. Enquanto Jairo e Caetano se enfrentavam, um jovem soldado, Pedro, que Lígia havia cuidado e que tinha visto Jairo com os imperiais, estava ferido perto dela. «Pedro!» Lígia gritou, sua voz trêmula, mas forte. «Conte a eles! Conte o que você viu!» Pedro, com a pouca força que lhe restava, ergueu o braço. «Jairo!» Ele balbuciou, tossindo. «Eu o vi! Com os imperiais! Ele é o traidor!» As palavras do jovem soldado ecoaram, e os olhos de muitos farrapos que ainda estavam confusos se arregalaram. A prova final da traição de Jairo estava ali, na voz de uma testemunha. Caetano, com um movimento rápido, desarmou Jairo, que tentou fugir, esgueirando-se entre a fumaça e os corpos. Mas o barão era mais rápido. Ele o alcançou e, com um golpe certeiro, derrubou Jairo. O traidor caiu no chão, ferido e desmascarado, seu rosto marcado pela derrota e pela vergonha. Seus cúmplices, vendo que a verdade havia sido revelada e que Caetano estava no comando, baixaram as armas, alguns com o rosto de arrependimento. Com Jairo derrotado, os farrapos, agora unidos sob a liderança de Caetano, se voltaram com toda a força contra os imperiais. A batalha se intensificou por mais alguns minutos, mas a moral dos farrapos havia sido restaurada. Com a traição exposta, eles lutaram com uma fúria renovada. O ataque imperial foi repelido, mas a um alto custo. A charqueada estava em ruínas, marcada pelas chamas e pelos escombros, mas de pé. Caetano e Lígia, exaustos, sujos de fumaça e poeira, mas ilesos do pior, se olharam. Caetano tinha um corte no rosto e Lígia, o vestido rasgado, a pele arranhada. Mas em seus olhos não havia mais o medo do segredo, nem a culpa do passado. Havia um alívio imenso, a libertação de um fardo pesado, um olhar carregado de tudo o que haviam passado, de toda a dor, de toda a coragem que encontraram um no outro. A verdade, por mais dolorosa que tivesse sido, os havia libertado. No meio das ruínas da charqueada, uma promessa silenciosa, mais forte que qualquer batalha, começava a florescer entre eles. A fumaça da batalha ainda pairava pesada sobre a charqueada do arroio seco, um cheiro amargo de pólvora e destruição que se misturava ao vento do pampa. Os muros estavam rachados, as paredes chamuscadas e muitos dos telhados haviam cedido. Mas mesmo em ruínas, a charqueada estava de pé, um testemunho da resistência daqueles homens e mulheres. Jairo Veloso, o traidor, jazia ferido e amarrado em um canto, sua face desfigurada, não apenas pelas marcas da luta, mas pela vergonha de seu desmascaramento. Sua traição era uma ferida aberta para os farrapos, uma lição amarga sobre o mal que pode se esconder em meio aos seus. Lígia, o vestido ainda rasgado e o corpo exausto, sentia um estranho alívio. O peso do segredo, da ameaça, havia se dissipado no ar. Olhou para Caetano, que se apoiava em um muro, o rosto cansado, mas os olhos. Os olhos dele tinham um brilho diferente. Não havia mais a sombra da culpa, mas uma luz de redenção, de paz. O barão, que a havia tirado do cativeiro e lutado por sua verdade, estava ali, ao lado dela, ferido, mas inteiro. Caetano se aproximou de Lígia, passos lentos, como se temesse que ela pudesse desaparecer.
A mão dele, grande e forte, tocou o rosto dela, limpando uma mancha de fuligem. Lígia não recuou. Seus olhos se prenderam, e naquele olhar não havia mais dúvidas nem medos antigos. Havia apenas a verdade, a entrega de duas almas cansadas da guerra, mas que encontraram uma na outra um refúgio. Lígia. A voz de Caetano era um sussurro rouco, carregada de tudo o que haviam passado. Eu falhei no passado. Eu perdi minha irmã por medo de não poder salvá-la, mas por você. Eu não hesitei. Eu não pude. Lígia sentiu as lágrimas quentes escorrerem, não de tristeza, mas de um alívio profundo. Aquele homem, o barão que ela desconfiava, que temia, havia se tornado seu porto seguro. A muralha que ela havia construído em torno de seu coração, tijolo por tijolo de dor e desilusão, desabou de uma vez. Ela havia encontrado um homem fardado em quem podia confiar. Um homem que a havia protegido, não por dever, mas por um amor que nasceu nas cinzas da guerra. E eu, barão, respondeu Lígia, a voz embargada, eu o acusei em meu coração. Mas o Senhor me salvou. Me salvou de Jairo, de mim mesma, da mentira. Caetano a puxou para si, seus braços fortes a envolvendo em um abraço que era promessa e consolo. Os lábios dele, antes tão próximos e contidos, agora encontraram os dela. Foi um beijo demorado, salgado pelas lágrimas e pelo sabor da pólvora, mas doce como o mate no amanhecer. Um beijo que selou o amor que havia florescido em meio à adversidade, mais forte que qualquer batalha, mais verdadeiro que qualquer mentira. Caetano se redimia de seu passado, e Lígia finalmente confiava. Os dias que se seguiram foram de trabalho duro. Caetano e Lígia, lado a lado, lideraram a reconstrução da charqueada. Os peões, as mulheres, os soldados, todos se uniram para reerguer o que havia sido destruído. As paredes foram reerguidas, os telhados consertados e o cheiro de cal nova se misturava ao cheiro de carne salgada que voltava a ser processada. Era um símbolo, não apenas da charqueada se levantando, mas da reconstrução de suas próprias vidas, de um novo começo para o Rio Grande. A guerra ainda lançava seus últimos lances pelo Pampa. As escaramuças continuavam e a paz parecia um sonho distante. Mas Caetano e Lígia, agora unidos, enfrentavam cada novo desafio com a certeza de seu amor. As noites no sobrado, antes solitárias, eram agora preenchidas com conversas baixas, com mãos que se procuravam, com a promessa de um futuro juntos. Eles eram a força um do outro, a coragem um do outro. Lentamente, a charqueada do Arroio Seco retomava a vida, mais forte e resiliente do que antes. O Pampa, testemunha de tantas batalhas e dores, agora via renascer a esperança. E no coração da estância, a paixão entre o barão Caetano Lobo e a prenda Lígia Dornelles, nascida da coragem de enfrentar a verdade, brilhava como um novo sol, prometendo um amanhã onde o amor seria o maior dos legados. Os anos se escoaram como água de rio que busca o mar, levando com eles as marcas mais duras da guerra, mas deixando as lembranças mais queridas. Na charqueada do Arroio Seco, o tempo trouxe a notícia que todos ansiavam, uma mensagem que viajou por léguas, carregada de esperança e um certo cansaço. A paz de Poncho Verde havia chegado, pondo fim à longa guerra dos farrapos. Um alívio imenso varreu a estância, misturado a uma nostalgia pelos que se foram e pelas batalhas travadas. O Pampa, que antes ouvia o rugido dos canhões, agora respirava o silêncio da paz. A charqueada, antes ferida e em ruínas, agora pulsava vida, mais forte e bonita do que nunca. Os muros foram reerguidos, os telhados consertados e o cheiro de carne salgada, de couro e de trabalho voltava a preencher o ar. Era um símbolo de esperança, de que o novo sempre pode nascer das cinzas do velho. Ali, o barão Caetano Lobo e a prenda Lígia, agora senhora Lígia Dornelles Lobo, viviam suas vidas,
casados e felizes. Seus filhos, guris e gurias, com olhos que herdavam a força do pai e a doçura da mãe, corriam pelos campos verdes, rindo sob o sol gaúcho, sem jamais terem conhecido a dor da guerra que uniu seus pais. Lígia, com os cabelos já salpicados de prata nos fios escuros, via Caetano ao seu lado, seus ombros ainda largos, mas agora mais leves. Ele ainda carregava a seriedade de um líder, mas seus olhos, que antes guardavam tanta dor, agora brilhavam com uma paz profunda. Juntos, muitas vezes, sentavam-se na varanda do sobrado, vendo o sol se deitar no horizonte e lembravam-se da jornada. "Quem diria, barão?", dizia Lígia, a voz mansa, mas com a sabedoria dos anos, que a verdade, por mais que doesse, nos traria a liberdade. Caetano segurava a mão dela, um toque que, mesmo depois de tantos anos, ainda a fazia sentir um arrepio de carinho e gratidão. A coragem de enfrentá-la, Lígia, a sua coragem, e a minha de aceitar que o medo não podia mais me prender. Eles sabiam que a verdade sobre a traição de Jairo Veloso, a verdade sobre os próprios medos de Caetano e a desconfiança de Lígia, havia sido o alicerce de tudo o que construíram. Era uma verdade que doeu, que rasgou, mas que também curou e uniu. O amor deles havia nascido das provas mais duras, crescido na confiança e se fortalecido na escolha de serem honestos, primeiro consigo mesmos, depois um com o outro. Sua história, contada em sussurros nos fogos de chão, nos fandangos alegres e nas rodas de chimarrão, virou lenda no Pampa, um testemunho de que o amor e a honra, quando verdadeiros, podem florescer mesmo nas terras mais castigadas pela guerra, como as rosas que desabrocham em solo árido. Numa tarde serena, a família estava reunida ao redor de um fogo de chão, onde a chama dançava suavemente, aquecendo os corações. Os filhos brincavam por perto e o cheiro de pão caseiro se espalhava no ar. O sol, grande e vermelho, se punha no Pampa, pintando o céu de cores que só a natureza gaúcha pode mostrar. Caetano e Lígia, sentados lado a lado, trocaram um olhar profundo, cheio de todas as memórias, de todo o amor, de toda a gratidão. Era um testemunho silencioso de que, juntos, eles haviam construído um novo amanhã, um futuro de paz e felicidade, onde a verdade, por mais dolorosa que tivesse sido, foi o alicerce de sua felicidade e redenção. E o Pampa, vasto e eterno, guardava sua história para sempre. Se esta história tocou seu coração, como espero, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Diga-nos nos comentários de qual cidade você está acompanhando esta jornada. Cada gesto seu mantém vivas estas histórias que atravessam o tempo para nos ensinar sobre nós mesmos.